Eu ensinei a semana passada que a oração do Pai Nosso está dividida em duas partes. As primeiras têm 7 petições, a oração do Pai Nosso. Nós demos as primeiras 3 a semana passada e a oração do Pai Nosso veio como resultado dos discípulos de Jesus, dos discípulos verem Jesus orar tanto, passar noites inteiras a orar, de madrugada ele ia orar, à noite ia orar, que um dos discípulos, nós podemos ver em Lucas capítulo 11, versículo 1, diz assim: e aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Aqui uma pequena paragem. Os discípulos não disseram: Senhor, ensina-nos uma oração. Dá-nos uma oração escrita para nós podermos orar todos os dias. Não. Eles disseram: Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a passar tempo com Deus como tu passas. Olha, João Batista ensinou os discípulos dele a orar. Então, ensina-nos nós a ti, a nós, teus discípulos, a orar. E Jesus então disse: vocês então orarão assim. Vamos para Mateus capítulo 6. Podia ler ali de Lucas, mas eu gosto mais do Pai Nosso aqui a Lucas 6. Versículo 9 e 10 diz assim: portanto, eles disseram: Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus disse: então, pronto, vocês passam a orar assim. Antes de orarmos aqui a oração do Pai Nosso, eu quero dizer a vocês que Jesus simplificou a vida da oração. Simplificou de tal maneira que a oração dos judeus era 10 vezes mais longa que a oração do Pai Nosso. Jesus simplificou e trouxe para estas 7 petições. Ou seja, é uma oração essencial, que aborda os temas essenciais da nossa vida com Deus e a nossa vida com o próximo. Então vemos aqui, olha, portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Expliquei isto a semana passada. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Aqui as dívidas não está a falar de dívidas que você tem ao banco, na mercearia ou cartão de crédito. Não está a falar nada disso. Mas explicarei depois. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para todo o sempre. Então vemos, na primeira petição é: santificado seja o teu nome. Na segunda petição, venha o teu reino. Na terceira petição, seja feita a tua vontade. No quarto pedido é: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E o quinto pedido é: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Sexto, não nos induzas, livra-nos dos caminhos que levam à tentação, e livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Então vemos aqui, a semana passada eu mencionei que a oração do Pai Nosso ensina-nos a evitar 3 coisas. Ensina-nos a evitar a ostentação, ensina-nos a evitar a forma de orar dos pagãos, que são orações repetidas. Eu dei o exemplo do terço, mas há muito mais orações que são repetidas. Aliás,
Nós, evangélicos, também temos orações repetidas. Infelizmente, há muita gente que ora só através de livrinhos e orações escritas. Mas a oração é algo que brota do coração. Porque a oração, como eu disse a semana passada, o objetivo da oração não é apenas pedir coisas. Nós pedimos coisas, mas o objetivo da oração não é só pedir coisas. O objetivo da oração é nós criarmos laços de amizade com Deus, laços de pai e filho. No meu caso, laços de pai e filha. Está bem? Esse é o objetivo da oração. Então, nós vamos continuar para poder dar a segunda parte hoje, porque no próximo domingo vamos ter um convidado muito bom, não percam, convidem pessoas para vir, que é mesmo um pastor que veio dos Estados Unidos, ele é mesmo muito bom, ele dirige louvor e não sei se ele vai fazer isso aqui, mas ele ele é mesmo um bom pregador. Então vemos que nesta oração, portanto eu quero acabar hoje, porque senão Pai Nosso vai ficando até ao final do ano. Então vemos nesta oração a simplicidade com que Jesus nos ensina a orar. Mas nesta simplicidade quase infantil, é de uma profundidade tão grande, só mesmo Deus nos pode revelar. E a oração do Pai Nosso é uma oração que é feita... Olha, eu acho que não conheço ninguém que não saiba a oração do Pai Nosso. É feita por presidentes da República, por grandes estadistas, é feita por grandes militares, é feita pelos homens de ruas, sem abrigo. Eles também sabem a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso é acessível a qualquer pessoa, quer sejam cultos ou incultos. Esta é a grandeza maravilhosa do nosso Deus, é que Ele não pensa só em pessoas eloquentes, cheias de teologia. Ele pensa também naqueles que nada sabem. Sabe uma coisa? Tem uma pessoa que não sabe ler, sabe a oração do Pai Nosso. Agora, a oração do Pai Nosso não é só para nós recitarmos, falarmos. A oração do Pai Nosso é para nós praticarmos. Diga comigo, a oração do Pai Nosso, digam lá, é para praticarmos, não é só para rezarmos. Vou usar este termo que toda a gente conhece, e aqueles que me estão a ouvir em casa, onde quer que esteja, que nos estão a ouvir online, nós não costumamos usar, nós evangélicos não costumamos usar esta expressão rezar, mas é uma expressão que todos os portugueses conhecem, é uma expressão universal, rezar, então por isso é que eu estou a usar esta palavra. Mas a oração do Pai Nosso não é apenas para nós recitarmos a oração. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E fazemos isso tantas vezes que nem pensamos no significado das palavras que nós estamos a falar. Quem é que sabe que isto é verdade? Eu nunca percebi a oração da Ave Maria, a oração do Pai Nosso. Eu rezava, pronto, era normal, toda a gente rezava. E a minha mãe obrigava-nos a rezar. E quando eu ia à confissão, o padre obrigava-nos a rezar. E era às vezes uma lista de Pai Nosso, uma lista de Ave Marias. Quando eu estava a dizer à Gal, eu já não sabia se cortava nos pecados ou se cortava nos Pai Nossos. Se cortasse nos pecados, mentia, não é? Se cortasse nos Pai Nossos também não ficava bem. Pronto, era... Olha, só havia uma coisa, era conhecer a verdade e praticar a palavra. Graças a Deus e glória a Deus que Jesus me encontrou e eu posso ter uma vida livre em Cristo Jesus, assim como vocês, sem essas coisas. Então vamos à quarta petição. Na quarta petição,
é o pão nosso de cada dia. Que refere-se a quê? Refere-se à nossa vida, ao nosso sustento e tudo aquilo que diz respeito à nossa vida para vivermos aqui na Terra. Nós, discípulos de Jesus, temos necessidades físicas também. Precisamos de uma casa, precisamos ter comida, precisamos ter roupa, precisamos ter água, luz. Isto são coisas básicas, não é? E Deus cuida de nós, irmãos. Eu estava a ouvir a Patrícia e é verdade, nós podemos passar por altos e baixos, mas nesses baixos nós podemos ver a glória de Deus. E esses baixos vai nos permitir ir aos altos glorificando a Deus. Então, os baixos não vêm por acaso. Os baixos vêm para nós aprendermos a depender de Deus. E não é Deus que traz essas situações para ficarmos em baixo. É a vida, como ela estava a dizer. A vida não é fácil para ninguém. E não é fácil também para os cristãos. Certo? Pronto. Porque nós vivemos neste mundo. Nós não temos o espírito do mundo. E isso é que nos dá a vitória e nos dá a força para vivermos neste mundo alegres, bem dispostos, com os nossos olhos colocados em Jesus. Então vemos, a quarta petição é o Pai Nosso, o pão nosso de cada dia. Ou seja, nós vemos que Jesus nos ensina a pedirmos para que todas as nossas necessidades sejam supridas. E tudo que diz respeito à nossa vida aqui, eu quero dizer a vocês que Deus se interessa por tudo aquilo que nos diz respeito. Olha, é de tal maneira que Jesus disse que não cai um cabelo da nossa cabeça sem que Deus saiba. É de tal maneira que Jesus disse, ainda antes de vocês abrirem a vossa boca, eu sei o que preciso. E isto, quando eu me converti no início, nos primeiros anos, eu perguntava, mas porquê é que eu tenho que orar se Deus já sabe tudo? O que eu preciso? Carlos, mas eu tenho que orar porquê? E para quê? Este era meu marido. Deus sabe tudo aquilo que nós precisamos, então eu vou orar para quê? Maria José, porque tu precisas estar com Deus. Pronto. Ele era mais dedicado a essa área do que eu no início. Agora, Maria José tem mesmo que orar, sabe? Ok, então vemos o quê? O pão no grego representa aquilo que é essencial na nossa vida. É um alimento essencial, é um alimento básico. E ainda hoje, pão é algo básico para as pessoas até que têm menos, não é? Mas será que Jesus só falava disso? Só o pão para nós comermos? Pão sem manteiga, pão sem compote, pão sem fiambre. A Marta está a rir-se, porque hoje pediu um pão de Deus com fiambre. Mas ela não percebeu, não pôs fiambre. Mas olha, mas pior do que isto é que comi, só percebi quase no fim que não tinha fiambre. Porque achei que o pão de Deus estava muito doce, sabe? Mas isto hoje está muito doce. O que é que este pão de Deus tem hoje? Está muito doce. Fui ver, não tinha fiambre. Oh, Marta, preciso de um desconto, então não vou fazer. Quase no fim do pão de Deus é que eu vi que não tinha fiambre. Bem, mas isto é outra história. Então, mas será que nós necessitamos só disso? Pão, no que diz respeito do ponto de vista de Deus, há uma necessidade básica em todo o ser humano. Que não é do que não se come. Essa necessidade básica é o amor. Então Jesus estava-se a referir também a isso.
O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Dá-nos também o teu amor, o teu afeto, a cura, sei lá. Isto depende da necessidade de cada pessoa. Se uma pessoa que está sozinha não sente amor, provavelmente diz Deus, olha, dá-me o pão nosso de cada dia, preciso do abraço de alguém. Não é o meu caso. Tenho vocês todos, graças a Deus, para dar abraços. E então vemos que o pão nosso de cada dia, há muitas coisas, ou algumas coisas, vou pôr assim, que são essenciais ao ser humano. Uma das coisas que é essencial para cada um de nós é ser amados. Porque nós fomos criados para ser amados. Nós fomos criados para amar e ser amados. Então, quando nós não somos amados, há um vazio em nós. Vou usar esta expressão. Outra necessidade que o ser humano tem é de afeto. Todos nós precisamos de afeto. Todos nós precisamos de um abraço. Todos nós precisamos de uma palavra amiga. Todos nós precisamos de ser acarinhados. Isto faz parte daquilo que é essencial à nossa vida. E agora para os casais que estão aqui, homens, pratiquem isto no vosso casamento. Não sejam só simpáticos com as irmãs da igreja. Ou as mulheres que estão lá fora. Sejam simpáticos, gentis e carinhosos, afetuosos, em primeiro lugar para a vossa esposa. É ela que merece todo o vosso amor em primeiro lugar. A seguir a Jesus, claro. Então, é uma necessidade básica do ser humano, por exemplo, ser valorizado. É uma necessidade básica. Tu entenderes que tens valor. E quando Jesus estava a falar, olha, o pão nosso de cada dia, está a falar de coisas básicas para a nossa vivência. Como seres completos em Cristo Jesus. Por isso é que Jesus disse, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A nossa vida não é só feita de comida, irmãos. Nós portugueses gostamos de comer bem, não é? Os irmãos brasileiros também, não nos ficam atrás. E a comida dos nossos irmãos brasileiros é muito boa mesmo. Mas nós não vivemos só disso. Nós vivemos algo que nos alimenta interiormente, que nos dá força e vigor, que nos dá energia, que nos traz vida para podermos desfrutar vida com abundância, que são estas coisas que acabei de mencionar. Porque pão, comida, é para alimentar o nosso corpo. Mas afeto, carinho, amor, alimenta o quê? A nossa alma. E a nossa alma precisa de ser alimentada. Amém? Posso continuar ou não? É? E isto são coisas que nós desenvolvemos. Então, não tenham medo de pedir o pão nosso de cada dia. Ricos e pobres, peçam coisas a Deus. Sem medo. E peçam, sobretudo, o pão de cada dia. O pão da palavra, o pão da vida, que é Jesus. Peçam isso a cada dia. Agora, há um problema que nós temos, seres humanos. É que nós não pedimos o pão de cada dia. Nós pedimos o pão para daqui a um ano, pedimos o pão para daqui a 10 anos, pedimos o pão para quando nos reformarmos, pedimos o pão. E sabe porquê é que nós pedimos isso? Porque nós não confiamos de verdade que Deus cuida de nós em cada dia da nossa vida. Agora, eu não estou a dizer para os irmãos ou qualquer pessoa não ter um pé de meia, como se costuma. Não é nada disso.
que eu estou a dizer, olha, vou ler um pensamento do homem, que é Will Rogers, que ele diz: o homem gasta a vida tentando conquistar o que não precisa. Mas não fica por aqui. Para impressionar quem não importa. Há muitas pessoas que trabalham para ter coisas que nós não precisamos delas. E para impressionar pessoas que não querem saber da nossa vida para nada. Então, mas vamos continuar. Nós às vezes somos tipo crianças, sabe? Não queremos depender de Deus. Nós queremos fazer as coisas à nossa maneira. Queremos ser autossuficientes. Olha, eu sou uma pessoa que eu não gosto de dar trabalho a ninguém. Tanto quanto possível, eu evito. Mas eu quero dizer uma coisa a vocês. Dê trabalho a Deus. Dependa dele. Este trabalho que nós damos a Deus depende dele. Depende dele em cada dia. Daqui a um ano, nós nem sabemos se vamos estar cá daqui a um ano. Ai, pastor, mas eu preciso de assegurar o meu futuro. Olha. Sabe, eu passei uma guerra em Moçambique em 1974. Passei uma guerra. Eu atravessei uma cidade debaixo de tiroteio para ir buscar a minha filha mais velha, que estava no infantário. Eu estava a trabalhar numa ponta da cidade, ela estava no infantário. Ela tinha um mês, porque naquela altura não havia 6 meses de parto, de licença de parto. Era um mês. Eu atravessei aquela cidade debaixo de tiroteio, eu e uma amiga minha que foi comigo. Eu conheci pessoas com fortunas. Sabem uma coisa? Que tinham vidas esplendorosas. Estou a falar a sério. De um momento para o outro ficaram sem nada. Mas eles trabalharam imenso. Trabalharam duro, irmãos, para criar essas fortunas e essa vida estável e segura que eles desejavam. Eles faziam parte desse grupo, não tão majestosa, mas também fazia parte do grupo de... Sabe uma coisa? Eu saí de Lourenço Marques só com a roupa vestida e uma muda de roupa. O meu marido também. Com uma mochila às costas, cada um. Dentro dessa mochila só havia os biberons para a minha filha e fraldas para ela, a Carla. Nós ficámos sem nada. Sem dinheiro que estava no banco, sem o nosso apartamento. Éramos casados há 1 ano e pouco, ia fazer 2 anos. Ficamos sem nada. Então aquilo que nós pensávamos que era seguro, não foi seguro nada. O que eu quero dizer a vocês é que plena e verdadeira segurança nós só temos em Cristo Jesus. Amém? Nele é que nós podemos estar seguros. E tenho aqui outros testemunhos. Tenho aqui o irmão Leal, por exemplo, como é que ele saiu de Angola. Nas mesmas condições que eu. Nós de Moçambique, irmão Leal de Angola, ficámos sem nada, irmãos. Começámos tudo de novo. Tínhamos uma vida estável. Fim de semana era para aqui, para ali, para acolá. De repente, ficámos sem nada. O que eu quero dizer é o seguinte: nós podemos ter uma vida considerada estável, mas nós não sabemos o que pode acontecer amanhã. E sendo assim, é bom nós termos a nossa confiança depositada naquele que nunca falha, Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém? É bom nós confiarmos nele. Mesmo que tu tenhas a melhor casa, continua a confiar nele. Mesmo que tenhas o melhor carro, continua a confiar nele.
porque só Ele é que realmente poderá assegurar o teu futuro, assim como o meu futuro. Então, Jesus ensina-nos a pedir o pão nosso de cada dia e a depender dEle. Como eu disse, o problema somos nós, queremos tudo. Nós queremos saber o que vai acontecer daqui a um ano. Então eu vou fazer a minha vida assim, vou programar, vou poupar tanto e tal, e não sei o quê, para o ano e tal. É? Mas quem é que lhe diz que daqui para um ano as coisas estão como estão? Eu acredito que vão estar melhores, pela fé. Amém. Quem é que nos diz a cada um de nós que vamos acordar amanhã? Quem é que diz? Quem é que pode garantir isso? Ninguém. Por isso nós temos que estar confiantes em Jesus. Amém. Temos que estar agarrados a Jesus. Nós temos que depender de Jesus, porque nós não sabemos o que poderá acontecer. E Jesus estava aqui a ensinar, olha, peçam o pão nosso de cada dia. Então, e vivam em paz. Em Mateus 6, 34, vocês podem ler comigo. Eu vou andar um bocadinho. Diz assim: hoje estamos a celebrar o aniversário da Igreja do Prior Velho. Se alguém quiser lá ir dar os parabéns, dar um abraço aos irmãos de lá, eles terão culto às 4 da tarde. Acho que ficarão contentes de nos ver. Eu tenciono lá ir. Diz assim, versículo 34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Ou seja, não te preocupes com o que vai acontecer amanhã. Descansa. Resolve os problemas de hoje. Amanhã vão surgir outros. E quando surgir, amanhã, se nós chegarmos lá, se Deus quiser que nós estejamos cá amanhã, e surgir outros problemas, Deus nos vai dar sabedoria, capacidade e solução para esses problemas amanhã. Não vale a pena estar ansioso hoje. Não vale a pena estar preocupado hoje. Por isso que a palavra preocupado quer dizer pré-ocupado, ou seja, estar ocupado antes do tempo. Não vale a pena estar ocupado antes do tempo com aquilo que poderá acontecer amanhã. Vamos resolver as coisas de hoje, amanhã resolveremos, com a graça de Deus, aquilo que surgir amanhã. Então, a verdadeira fé no nosso futuro é colocada em Jesus. Essa é que é a verdadeira fé, é confiar nele. Ele é fiel, ele é todo-poderoso e com certeza que se ele tem cuidado de nós até agora, cuidará de nós amanhã e sempre, está bem? Agora, em lugar de ficares concentrado naquilo que tu queres e que podes fazer amanhã, fica concentrado naquilo que Deus quer e que pode fazer amanhã, está bem? Agora vamos para a quinta petição. Nós temos aqui o exemplo de Elias, eu gostava de dar, que está em 1 de Reis, capítulo 17, versículo 1 e 7. Eu vou ler aqui, eu tenho que andar um bocadinho mais rápido. Diz assim, vemos, versículo 8. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, habita ali, eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse, olha, traz-me uma vasilha com água, para que eu beba. E ela foi buscar a água e trouxe. E indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse, olha, traz-me também um pão. Eu estou aqui a abreviar. Porém ela disse, olha, estamos muito mal. Vieste bater à porta errada.
As coisas aqui não estão famosas. Porque a farinha e o azeite que eu tenho é apenas para fazer um bolo pequeno para eu e o meu filho comer e esperarmos até que a morte nos leve. E Elias disse, olha, pega nisso, faz, antes de fazeres o bolo para ti e para o teu filho, faz um bolo pequeno para mim. E ele obedeceu e fez. E trouxe para o homem de Deus comer. E está a promessa de Deus, em que Elias falou e disse para ela, olha, o azeite da tua botija não faltará e a farinha nunca se acabará. Ou seja, Elias, humanamente, ele tinha ido parar à porta errada. Aquela mulher não tinha nada para lhe dar, só tinha aquele bocadinho de farinha e de azeite. Mas ele disse, olha, faz primeiro para mim. E depois tu e o teu filho comem o resto. Elias tinha acabado de ser alimentado pelos corvos. Que também é outro absurdo. Porque os corvos, ele era alimentado com carne. Vocês sabem que os corvos, eles devoram tudo. Mas aqueles corvos eram especiais. Eram enviados por Deus para alimentar Elias. Entretanto, a água do ribeiro secou. Elias não podia continuar ali. Ou seja, um tempo da vida de Elias tinha fechado, ou seja, um círculo da vida de Elias estava a fechar. Mas Deus nunca deixa as portas fechadas para nós. Então, outro círculo começou na vida de Elias. Quando ele foi ter com a mulher viúva, e diz a Bíblia que ele, a mulher viúva e o seu filho comeram 3 anos sem a farinha e sem o azeite acabar. Ou seja, Deus não alimentou só o Elias. Deus alimentou o Elias e alimentou a viúva, a mulher e o seu filho. Quando nós andamos na vontade de Deus e dependemos dele, eu quero dizer a vocês o seguinte, a nossa farinha nunca vai acabar, o nosso azeite nunca vai faltar. E não só, Deus dará a nós de forma que nós podemos abençoar outros. O que eu quero dizer a vocês é, sejam Elias, depende de Deus. Deixe Deus operar na sua vida. Ele pode usar as situações mais absurdas, as pessoas mais improváveis. Não interessa. Ele tem a solução para a tua vida. Ele tem o alimento para ti, para a tua casa e ainda para poderes ajudar e abençoar outros. Então vamos à 5ª petição, que também vou demorar um bocadinho nesta 5ª petição. As outras são mais rápidas. A 5ª petição diz o quê? Perdoa as nossas dívidas. E este aqui é interessante. Isto dá um estudo muito grande, sabe? Eu vou tentar resumir, mas este ponto, esta petição é muito forte. E diz, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Noutra tradução diz, perdoa as nossas ofensas. E que eu conheça, não há nenhuma tradução que diga, perdoa os nossos pecados, que eu conheça, mas fala de dívida, porque pecado para Deus é uma dívida. Nós estávamos em dívida com Deus. Antes de Jesus nos ter salvo, antes de termos tido o encontro com Jesus,
e Ele perdoar os nossos pecados, nós estávamos em dívida com Deus. E eram estas dívidas que nos separavam de Deus. Então aqui Jesus ensina-nos a perdoar. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. E eu quero vos dizer que perdoar não é a coisa mais fácil do mundo, dependendo da gravidade da situação. Mas nós vivemos num mundo em que enfrentamos muitos obstáculos. É verdade ou não? Muitas vezes batemos assim neles com uma facilidade incrível. Às vezes esses obstáculos podem ser pessoas da nossa família que nos ofendem, pode ser um colega de trabalho, pode ser um amigo que te traiu, sei lá, tantas coisas pode ser. E que nós precisamos de perdoar. E às vezes as pessoas dizem, ai pastora, olha, disseram tanto mal de mim, eu não merecia, pastora. Ai, fizeram-me isto e aquilo, eu não merecia. Olha, mas disseram e fizeram, e agora? O que é que vamos fazer? Temos que perdoar. Não há outra forma. Porque é assim como nós perdoamos aqueles que têm dívidas para conosco, que nós vamos ser perdoados. Eu estou a dar esta mensagem mesmo com calma, que eu quero que entre bem nos nossos corações, sabe? Nas nossas mentes. Então nós precisamos mesmo, irmãos, de ter um coração perdoador. Quem é que está aqui e quer ser parecido com Jesus? Olha, eu quero. Mesmo? Querem mesmo? De certeza? Quem quer mesmo, levante as duas mãos. Agora, com as mãos levantadas, querem que eu diga? Precisam fazer? Perdoar como Jesus perdoou. Não temos outra hipótese, Gabriel. Custa. Mas tem que ser. É a nossa vida, sabe? Não é só a vida daquele que nos ofendeu, é a nossa vida que está em causa. Eu posso dizer uma coisa a vocês, de coração. De coração mesmo. Tu queres ter uma vida em paz, estável, financeiramente também estável. Tem um coração perdoador. Perdoa. Perdoa mesmo, de coração. Queres ser uma pessoa com saúde? Perdoa. Está provado que a falta de perdão corrói a saúde das pessoas, corrói os ossos. Davi tinha o problema, dizia que por causa de estar tão ofendido com alguém que o tinha ferido, ele estava tão ofendido que ele diz que sentia o corpo dele secar, os ossos dele secavam. Então convém nos perdoarmos. E é aquilo que Jesus está a nos ensinar aqui. A quinta petição. Perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores. Sabe, a vida é assim. E nós temos que ter cuidado com o nosso coração, porque hoje é uma feridazinha ali, hoje é aquele que disse uma coisa, outro é amanhã que fez não sei quando, outro é aquele que não olhou para ti, e depois não sei o quê. E quando tu dás conta, a ferida vai crescendo. E quando te perceberes, tens amargura no teu coração. Agora veja, em Hebreus capítulo 12, versículo 15, vamos ver a amargura que é que faz. Hebreus capítulo 12, versículo 15. Isto não é uma pregação, irmãos, isto é um estudo que eu estou a dar a vocês. Estou a ensinar como viver
como vivermos a nossa vida cristã. A oração do Pai Nosso, e estou a repetir, a oração do Pai Nosso não é para nós orarmos como uma lenga-lenga, não é? A oração do Pai Nosso é para nós vivermos o Pai Nosso. É para praticarmos. Sabe, há dias estava a falar com um pastor que já esteve cá várias vezes. Não vou dizer o nome. Muitos de vocês conhecem. E ele estava-me a dizer: Maria, eu conheço muitas igrejas. E é verdade, ele é um homem que viaja, sei lá, imenso, visitando, pregando em várias igrejas. E ele estava-me a dizer: Maria, de todas as igrejas que eu tenho estado, a tua igreja é a mais saudável. E eu fiquei feliz com isso. Como pastora da igreja, eu sinto isso no nosso meio. Mas ter uma igreja saudável dá trabalho, irmãos. Ter uma igreja saudável, precisamos de ensinar as pessoas a mesma coisa montes de vezes. Vez após vez, vez após vez, vez após vez. Ter uma igreja saudável é uma igreja que tem bons relacionamentos uns com os outros. É uma igreja que tem bons relacionamentos com os pastores e os pastores com as pessoas. É uma igreja que tem bons relacionamentos com outras igrejas que não são do mesmo nome. Nós precisamos de cultivar isso. E isto dá trabalho, porque nós precisamos de ensinar a mesma coisa muitas vezes. Até que as pessoas aprendam a fazer as que aprendem, que algumas nunca aprendem, não é? Mas isso não é cá não há disso. É lá fora, noutro sítio. Então vamos ver. Hebreus 12, 15 diz assim: tendo cuidado, vamos ler todos. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminam. Uma pessoa amargurada é uma pessoa contaminada, irmãos. Vocês já viram uma maçã que leva uma pancada e fica assim estragado, fica podre? Se puser aquela maçã junto de outras maçãs, não vai demorar muitos dias que as outras maçãs também não fiquem estragadas. Então, uma pessoa contaminada, ela vai contaminar os outros. Vai contaminar a sua casa, vai contaminar a tua família, vai contaminar os teus amigos. Então, que nós possamos ser transportadores de boas novas e não de amargura. A amargura primeiro faz mal a nós e depois vai fazer mal ao nosso círculo de vida, de amizades, familiar. Então nós temos que ter cuidado para que nenhuma raiz de amargura brote no nosso coração. Ou seja, nós temos que ter cuidado da forma como nós falamos com as pessoas para não os ofender. Temos que ter cuidado. Pastor, mas eu tenho que dizer a verdade, eu sou sincera. Está bem, pode ser sincera e dizer a verdade, mas dizer a verdade com amor. E ser sincera com amor. Não para rebaixar as pessoas, nem para machucar as pessoas. Mas a Bíblia diz para nós exortarmos. Sabe o que é exortar? Exortar é trazer as pessoas para perto de Deus. E não para condená-las, criticá-las. Então tenha cuidado como fala com as pessoas, como fala em casa, como a esposa fala com o marido, como o marido fala com a esposa, como nós falamos para os nossos filhos, como falamos na igreja uns com os outros. Eu ensinei a semana passada de que a primeira petição é santificado seja o teu nome. Aquela palavra santificado seja o teu nome põe uma linha de respeito entre nós e Deus. E essa linha de respeito entre nós e Deus tem que existir também entre nós uns com os outros. Tem que haver essa linha de respeito.
uns com os outros. Então, para quê? Para o nosso coração não ficar perturbado, para podermos viver em paz, para que a nossa alma não esteja machucada, não esteja apodrecida. No dicionário bíblico diz mesmo podre, mas eu não queria usar esse termo porque é assim um bocado. Porque se a nossa alma estiver apodrecida, nós vamos apodrecer os outros à nossa volta. Então temos que ter cuidado com o nosso coração, porque é do nosso coração que procede as saídas da vida. É do nosso coração que sai tudo. As palavras que saem da nossa boca, elas vieram de onde? Primeiro da nossa mente, primeiro pensamos nelas, quer dizer, aqueles que pensam antes de falar, há muita gente que fala sem pensar, isso é outro caso. Mas elas descem ao nosso coração, quando elas descem ao nosso coração, elas podem fazer bem ou mal, dependendo das palavras que nós falamos, do tom que nós falamos, da forma como abordamos. Tudo isso tem a ver para preservar a nossa vida, o nosso coração, a nossa alma. E Jesus ensinou, olha, perdoa. Perdoa as nossas ofensas, as minhas ofensas, perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo o Alex. Assim como eu... Não fizeste nada, estou a brincar. Pai, eu tenho que usar nomes de alguém que não vai levar a mal, estás a ver? Assim como eu perdoo a Gal, assim como eu perdoo o Guerreiro, assim como eu perdoo eles, Pai, perdoa. Ou seja, é com esta abertura, com esta transparência, que nós temos que ir a Deus. Deus, perdoa-me. Eu também perdoei fulano, eu também perdoei cicrano, eu também perdoei, eles magoaram, mas eu perdoei. Agora eu também sei que te magoei. Perdoa-me, Senhor. Eu quero estar com a minha via verde, sempre pronta para entrar na presença de Deus. Está bem? Ok. Vamos continuar. Vamos terminar. Não deixe que essas coisinhas, sabe? Essas coisinhas que... conversas e isso tudo, que ferem, eu quero vos dizer, isso é um isco. É um isco numa grande armadilha que Satanás tem preparado para ti. Está bem? Vê como é que falas também das pessoas quando elas não estão presentes. Também é importante, sabe? Como é que nós falamos delas? Quando elas não estão. Também é importante. Isto tem a ver com o Pai Nosso, tem. O Pai Nosso é para praticarmos. Agora vamos ao outro, para ser mais... Então, o antídoto para isso é o perdão. Sexta petição. Eu já estou a saltar, que eu estou a ver o tempo. A sexta petição é: não nos deixes cair em tentação. Eu faço muito esta oração, sabe? Este aqui. Faço muito. Deus, olha, livra-me de conversas que não levam a lado nenhum. Não quero estar nisso. Livra-me de estar com pessoas que estão sempre a criticar. Eu não quero estar nisso. Não quero. Eu não quero mesmo, sabe? Eu oro isso para mim. Senhor, livra-me. Tudo aquilo que vem para destabilizar a minha paz, livra-me disso. Ainda hoje eu oro assim. Então, o que é isso de não nos deixes cair em tentação? Está a dizer, livra-nos, para que eles estão a tirar apontamentos, das circunstâncias que conduzem à tentação. Se eu sei, isto é um exemplo, se eu sei que tenho aqui uma mesa com pessoas que só estão... Eu não me vou sentar lá, não me sinto mesmo. Eu não quero participar daqui. Não me sinto. Eu não quero participar daquele tipo de coisas. Ou seja, quando eu não vou participar, eu estou a dizer, Deus, não me deixe cair naquela armadilha. Porque quando nós nos sentamos numa mesa de pessoas assim, mais cedo ou mais tarde a nossa boca vai soltar alguma coisa. Quem é que sabe o que eu estou a dizer?
sem nós querermos. Às vezes até nós fazemos o propósito, não, eu não quero falar de ninguém, não sei o quê, mas a conversa, sabe, conversas são como, palavras são como as cerejas, ou conversas são como as cerejas, vai desenvolvendo, e às tantas a gente também opina, dá a nossa opinião, dá a nossa... Então, a maneira de não fazer isso é não fazer parte disso. Senhor, livra-me desse tipo de pessoas. Não me deixes cair nessa tentação. Amém? Outro, 7, para terminar. Depois dás o aleluia com toda a força, Marta, está bem? Eu gosto dos aleluias dela. Pelo menos alguém diz aleluia, não é? 7, livra-nos do mal. Este livra-nos do mal, isto dá trabalho a estudar. Isto é, concede-nos a vitória completa sobre Satanás e todos os seus poderes. E nós devemos orar isto. Senhor, dá-me vitória sobre o inimigo. Dá-me vitória sobre os poderes do mal. Dá-me vitória sobre Satanás. Dá-me vitória, Senhor. Porque se Ele não nos der a vitória, nós não conseguimos sozinhos. E agora, como é que Jesus nos ensina a terminar? Ele ensinou como começar, o meio, as nossas necessidades supridas, o nosso relacionamento com as outras pessoas. Ensina como é que nós podemos nos livrar da tentação. Por exemplo, agora vou dar este exemplo, não é o meu caso. Se eu sou uma pessoa inclinada a beber demais, eu não vou andar com pessoas que passam a vida a beber. Não é verdade? É verdade. Há quem diga que um não bêbado junto com 2 bêbados vai se tornar um bêbado também. É uma frase que diz. Isto não quer dizer que tu não bebas, que estou a dizer que isto foi o exemplo que eu dei. Se tu tens que ser uma pessoa contida com a tua vida financeira, por exemplo, não te diz com aquelas pessoas que só estão bem a gastar, gastam o que têm e o que não têm. Tem cuidado, ser moderada. Senhor, não me deixes cair na tentação de gastar mais do que aquilo que eu posso gastar. Estou a tocar em coisas práticas, irmãos, para a nossa vida correr bem. Não podes ter o relógio da Bossa, tem o relógio da Parfois, 30 euros, faz um vestão. Quem não pode ter o relógio de 300, tem o de 30. É o meu caso, por exemplo. Dá para ver as horas, não dá? É giro. Até tem o designer, sim, moderno. 30 euros, para que é que eu vou gastar, ficar aí preocupada, ter o relógio da Boss? Mas o que é que o relógio da Boss vai fazer diferença na minha vida? Nada. Estou a pregar bem, Vitória? Estou? Ok. Então agora vamos ver como é que Jesus termina. Vamos levantar. Jesus ensinou-nos a terminar a oração do Pai Nosso, ou seja, quando nós acabamos de orar, Jesus ensinou-nos, quando já pedimos tudo o que tínhamos a pedir, quando já louvámos a Deus por tudo aquilo que nós achávamos que podia louvar, Ele nos ensina a terminar assim: Teu é o reino, vamos dizer todos, Teu é o reino, Teu é o poder, Tua é a glória. Ou seja, Ele tem todo o poder. O poder está nas Suas mãos. A glória está nas Suas mãos. A sabedoria está nas Suas mãos. O perdão está nas Suas mãos. A nossa saúde está nas Suas mãos. A nossa vida está nas Suas mãos. Portanto, a Ele, então para Ele, toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Está bem? Esta é assim que nós terminamos. Eu aconselhava vocês a ler em casa, não vou
debruçar aqui por uma questão de tempo, a ler o Salmo 103. O Salmo 103 diz: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa os meus pecados, sara as minhas enfermidades, me enche a minha boca de bens, me coroa de benignidade e de misericórdia,